Olá pessoal, nesse terceiro vídeo de aplicações de diodos, vamos ver mais alguns circuitos interessantes. Inicialmente nós vamos ver esse circuito aqui, que é um circuito bastante simples, mas que tem algumas considerações que são interessantes. Tá? Então nós temos uma fonte de 10 volts, um resistor R de 330 ohms e dois diodos de silício D1 e D2. Vamos considerar que esses diodos têm as mesmas características. Isso vai ser importante como formos calcular D1 e D2. A representação deste circuito é dada por essa figura aqui abaixo, onde nós temos, lembrando que esses diodos estão polarizados diretamente, então nós temos uma queda de 0,7 volts nesses diodos. Então nós temos a fonte de 10 volts, o resistor de 330 ohms e os dois diodos polarizados diretamente que apresentamos por essas duas fontes de 0,7 volts, já que o diodo é de silício. Ok? Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui? Nós temos que sobre esse resistor R1 circula a corrente I1. Nós temos a corrente no diodo D1 e temos a corrente no diodo D2. Inicialmente vamos determinar V0. Quem é V0? V0, basta olhar para esta saída aqui, vamos ver que V0 é igual a saída é igual a queda de tensão neste diodo D2. Então V0 é igual a 0,7 volts. Ok? Temos esse sistema aqui, vai ser dado por essa queda de tensão aqui. Ok, e agora em D1 e D2? Se aplicarmos a lei das correntes de Kirchhoff, nós vamos ver que a somatória das correntes que chegam neste nó aqui é igual ao somatório das correntes que saem. Então, I1 é igual a ID1 mais ID2. Isso for resolver por Kirchhoff. Mas podemos fazer uma consideração também direta. Considerando que esses diodos sejam iguais, ID1 é igual a ID2. Então, nós teríamos, se fôssemos resolver por Kirchhoff, chegaríamos a essa conclusão aqui de que ID1, que é igual a ID2, é igual a I1 sobre 2. E apresentamos já esse valor. Então, de onde vem esse valor de 28,18 mA? Esse valor vem da resolução deste circuito aqui, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Então, nós temos que resolvendo para esta malha aqui, nós temos 10 volts menos R vezes I1 menos 0,7 igual a 0. Lei das tensões de Kirchhoff. Então, para resolver isso aí, nós teríamos que I1 será igual a 10 volts menos 0,7 volts dividido por 330 ohms, que vai nos dar que essa corrente I1 é igual a 28,18 mA. Ora, consideramos agora há pouco que ID1 igual a ID2, que é igual a I1 sobre 2. Então, 28,18 mA dividido por 2 dá 14,09 mA. A partir daqui temos outra consideração importante, e é a importância de utilizar diodos em paralelo. Isso também serve para proteção do diodo. Se esse diodo aqui, esse primeiro diodo aqui suportasse uma corrente de 20 mA, ele poderia queimar. Então, colocando outro diodo em paralelo com as mesmas características, nós dividimos essa corrente pela metade. Então, ficaria dentro da faixa de utilização deste diodo. Tá? Então, estaríamos protegendo. Então, isso é o que é por isso que às vezes utilizamos dois diodos em paralelo para fazermos a proteção deles. Ok? Então, essa é uma característica que nós temos, que analisamos a partir deste circuito bastante simples, mas que nos dá uma série de informações interessantes para entendermos o funcionamento dos diodos. Esse segundo circuito aqui já é onde poderíamos pensar num circuito de detecção de polaridade. Quando a polaridade estiver correta, acende o LED verde, e quando a polaridade estiver invertida, acende o LED vermelho. Então, nós podemos ter fazendo algumas considerações sobre esse circuito. Então, qual seria o valor do resistor R
para que a corrente que circularia aqui no circuito fosse de 20 mA. Então nós teríamos que, aplicando aqui, aplicando as leis de Ohm no circuito, nós teríamos que, quem seria essa corrente? Corrente é tensão sobre resistência. Então nós teríamos que, quem é I é igual a E, ou seja, menos 8 volts positivos, menos a queda de tensão no LED, que no caso nós temos aqui um LED verde, que é a queda de tensão dele, polarização direta, é 2 volts, menos 2 volts dividido por R. Então R é igual a 6 volts, 8 menos 2 igual a 6, dividido por 20 mA, então esse resistor seria de 300 ohms. Então isso aqui seria suficiente para garantir que com essa tensão e com esse valor da resistência, tenhamos uma corrente de 20 mA. Mas isso substituímos, vamos levar em consideração também que a tensão reversa desses diodos, desses LEDs, na realidade, seja de 3 volts, tá? Então o que aconteceria agora se substituíssemos agora por um LED azul? Então no LED azul nós teríamos, com o LED azul, então nós teríamos que, veja só, a tensão de polarização direta do LED azul é 5 volts, o que daria uma tensão de reversa de 5 volts no LED vermelho, tá? E a sua tensão de ruptura reversa é de 3 volts. Então isso podemos ver pelo gráfico. A polarização direta do LED vermelho é 2 volts e a polarização reversa, de ruptura reversa, igual a 3 volts. Nós teremos tendo uns 5 volts, que é superior à tensão de ruptura reversa do LED vermelho. Então ele travaria em 3 volts, levaria a ruptura e danificação, e o dano do LED seria danificado. Para proteger isso, temos esse circuito aqui bastante básico, que colocaria, adicionar para cada LED um resistor de 120 ohms, tá? Um valor padrão, de um diodo de silício, tá? Em série com os LEDs, tá? Tanto para a condição do LED azul como para o LED vermelho, tá? E agora com esse diodo temos uma tensão de polarização reversa, ou seja, a tensão de ruptura reversa de 20 volts. Tá? Então nesse caso aqui, qual seria a corrente? Agora seria 8 menos a corrente sobre o resistor, 8 menos 5,7, que é a queda no diodo mais até no LED azul, menos 5,7 dividido por 120, que dá 19,17 mA. Ok? Então essa é a corrente que circula no resistor R1. Tá? Então dessa forma nós estaremos, o que vai acontecer? Quando for polarizado reversamente, não teremos mais uma queda de 5 volts sobre o LED vermelho, e teremos uma queda agora de 2,3, e como a tensão de ruptura reversa é de 3 volts, está abaixo, então não causa dano no LED. E essa corrente dizia que quando ele estiver polarizado diretamente, esta corrente de 19,17 mA é suficiente para que o LED vermelho acenda. Desculpe, está certo, está correto, 19,17 mA. Então vamos considerar agora determinar o valor V0 para esse circuito ao lado. Então nós temos uma fonte de 12 volts, um LED verde e um diodo de silício. Ora, qual seria o valor de V0? A tensão, que à medida que entra em ação a fonte 12 volts,
Ao chegar a 0,7 volts, esse diodo de silício ele conduz. E ele está em paralelo com o LED verde. Então, a tensão, como ele está em paralelo, a tensão que estará esse LED estará submetido será 0,7 volts, pois ele está em paralelo com esse diodo de silício. Tá? Mas eu poderia dizer, mas naquele não é 2 volts? Sim, mas aí estaríamos contrariando as leis que garantem que se menciona as tensões em paralelo. No caso aqui, a tensão chega mais, digamos assim, mais rápido, no 0,7 volts, e estabelece a tensão, tá, do próprio LED, que é 0,7 volts. Tá? Então esse LED aqui ele não estaria acendendo, correto? Então, qual seria a tensão V0 aqui? Levando em consideração com relação à saída, nós teríamos 12 volts menos 0,7 volts, teríamos que V0 igual a 11,3 volts. Para o circuito abaixo, eles pedem, vamos determinar a corrente I1, a corrente I2 e a corrente sobre o diodo ID2. Então, para esta malha aqui, nós temos o que? Temos menos V2 mais E menos VK1, que é a tensão nesse diodo D1, menos VK2, que é a tensão nesse diodo D2, é igual a zero. Então, quem seria a tensão sobre o resistor, que chamamos de V2, isso é igual a E menos VK menos VK2, que é igual a 20 menos 0,7 menos 0,7, que é igual a 18,6 volts. Então, já determinamos aqui o valor de V2. Então, quem seria I1? I1 seria igual a quem? VK2, a tensão sobre o diodo 2, dividido por R1. Quem é R1? 3,3 kΩ. Mas por que igual a 0,VK2 é igual a 0? Ou dividir, para achar a corrente I1, vou dividir VK2 sobre R1. Vejam que, observando o circuito, esse resistor está em paralelo com esse diodo. Então, ele estando em paralelo, a tensão a qual ele está submetido é a tensão desse diodo, que é igual a 0,7 volts. Então, vai dar 0,7 dividido por 3,3 kΩ, ou seja, 3.300 ohms, que vai dar que a corrente I1 é igual a 0,212 miliamperes. E para ID2? Para ID2 agora vamos aplicar quem seria I2? I2 seria V2, a corrente é igual a tensão sobre o resistor, dividido pela resistência R2. Então é 18,16 volts, que já determinamos na figura anterior, dividido por 5,6 kΩ, que dá que I2 é igual a 3,32 miliamperes. E agora, para determinar I2, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó A, nós temos que o somatório das correntes que chegam igual às correntes que saem. Então, ID1 ID2 mais I1 é igual a I2. ID2 mais I1 igual a I2. Então, ID2 será igual a I2 menos I1, que é igual a 3,32 miliamperes menos 0,212 miliamperes, o que nos dá que I2, ou seja, a corrente no diodo, será igual a 3,11 miliamperes. Então, esta é a corrente no diodo 2, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff. Então, aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff para resolver uma parte do circuito.
e implementando a nossa análise. E depois aplicamos aí as correntes de Kirchhoff para determinar agora as correntes que precisava, no caso aí de 2.